Disputa acirrada entre os candidatos à presidência da República. Lula e Bolsonaro têm, a partir de hoje, 25 dias para provarem quem é o melhor para comandar a nação. A campanha e o primeiro turno já provaram que não vai ser nada fácil. Do outro lado, temos as torcidas em lados opostos e que não vão deixar barato. Estão decididos a não permitir que os seus candidatos percam este pleito. O que aconteceu no dia 2 de outubro? Quem vai vencer no dia 30? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o pastor Jorge Linhares e o cantor Leonardo Gonçalves. Eu sou Lília Barros e este é o Comunhão Debate. Agradecemos a participação de vocês nessa conversa, nesse debate. E eu começo perguntando ao pastor Jorge Linhares. O que o senhor achou do primeiro turno, do resultado do primeiro turno? Eu acredito que foi uma frustração para alguns meios de comunicação, principalmente a Globo, a questão do Lula não ter vencido no primeiro turno. Porque pelas pesquisas, eles colocavam que a diferença seria muito grande, seria de 15, 20 pontos percentuais em favor do Lula. E houve uma frustração total nos meios de comunicação. Porque nos E você, Leonardo, o que você achou? Olha, os institutos de pesquisa estão diante de um desafio, né? Algumas coisas mudaram bastante de alguns anos para cá, né? A primeira vez que houve uma falha assim dos institutos de pesquisa começou em 2016 com a eleição do Donald Trump, né? E a gente está tratando de uma situação que a parte, né, científica mesmo dos institutos de pesquisa ela está tentando e tendo que se adaptar. A gente precisa entender que, na verdade, a votação, a percentual que o Lula teve está dentro da margem de erro. Né? Os institutos de pesquisa estavam prevendo 50%, alguns estavam prevendo 51%, ele ficou com 48,3%. Então, está dentro da margem de erro, do que a gente chama da margem de erro. O que surpreendeu realmente foi a votação muito mais expressiva do que esperada, né, do atual presidente, o Bolsonaro, né, com 9 pontos de diferença em média, em relação às pesquisas que tinham sido feitas. Isso ainda está se procurando uma explicação. A explicação acho que não tem tanto a ver com os dados que foram coletados, mas com a análise desses dados. Né? Os indecisos, né, que sempre tem em todas as pesquisas, bom, a grande maioria deles acabaram votando em Bolsonaro, e também existe o que a gente chama de... isso é o termo técnico, tá, gente? Não, é o voto envergonhado, né? O voto envergonhado, a pessoa que na pesquisa ela não quer responder, não se sente à vontade para responder, mas ela vai votar no candidato X ou Y. Então, assim, realmente, de uns 6 anos para cá, os institutos de pesquisa têm tido esse desafio de se adequarem, né, e estão correndo perigo até de se tornarem obsoletos, né, porque esse tipo de erro, porque assim, o erro maior ainda foi no estado de São Paulo, o governador de São Paulo, o erro foi em mais de 11%, né, da previsão. Então isso é muito ruim, né, para os institutos de pesquisa que querem continuar existindo, eles realmente vão precisar renovar a parte científica de pesquisa deles e entender o que está acontecendo e como analisar melhor esses dados, a não ser, né, correndo perigo de realmente se tornarem obsoletos. Pastor Jorge Linhares, o senhor acha que, já que essa larga vantagem não aconteceu, como o senhor mesmo citou, os institutos de pesquisas podem cair mesmo no descrédito? E o que explica essa diferença bem menor entre os dois candidatos, na sua avaliação? Ô Leonardo, você tá bom? Tudo bom para você aí, viu, meu filho? Tô ótimo, pastor. Prazer falar com o senhor, viu? Igualmente, vamos cantar Getsemane, Getsemane, né? O nome da igreja Getsemane, e você com a canção de maior sucesso aí, né? Olha aqui, explica-se o seguinte. Olha aqui, eu, por exemplo, graças a Deus, estudei
história, estudei na área de psicologia e engenharia. O que acontece? Acontece que as pessoas que entendem, que estudam mais, onde são? São as pessoas do sul do país. Vamos lá, o sul, sudeste para baixo. As pessoas que estudam sabem com consciência que ao votar no Lula, não estão votando no Lula. Estão votando no Zé Disseu, no Geroíno, no Mercadante, no Palocci, votando naquelas pessoas que estudaram. Ora, é simples. Do Nordeste, o Norte e Nordeste, o Lula, as pessoas estão mais preocupadas com o prato de comida. E o Lula bateu nessa tecla do prato de comida. Só que um país não se governa, não se estabelece somente com prato de comida. Quando eu entro em um avião, cheguei a semana agora nos Estados Unidos, quem que pilotou o avião? Uma pessoa bem intencionada ou um engenheiro formado na área da aeronáutica? Foi um engenheiro que pilotou o avião. Voto em Lula. Na verdade, eu não estou votando no Lula, porque vai acontecer que o Lula ele é iletrado, eles vão fazer o que já fizeram no passado. O Lula vai ali conversar com o pessoal, vai ali, nós vamos viajar, vai lá almoçar, tomar uma cerveja e deixa que nós fazemos as leis. Então, o negócio é a qualidade do voto. Então, eu entendo que ele teve maciçamente a eleição vencida no Nordeste, principalmente, por causa disso. É a questão cultural, é a questão de conhecimento. Eu não posso pilotar um avião porque eu quero pilotar, porque eu tenho vontade de pilotar. Então, é esse o grande ponto, né? O Leonardo sabe disso, que quanto mais a pessoa estuda, mais ela entende que ela não está votando no Lula. Votar no Lula, tudo bem, mas quem falou que o Lula vai governar? O Lula é letrado. É a mesma coisa, Leonardo, eu pegar o seu teclado e eu querer ser músico e cantar igual. O senhor quer dizer que ele quer... Pastor, o senhor quer dizer que ele quer comandar a nação, quer pilotar, mas não está preparado? Não, lógico, não é ele que vai governar. Quem vota no PT sabe que não é ele que vai governar. Sabe que não é ele. Quem vai governar são as pessoas que estudaram. Quando eu vou fazer um projeto de engenharia, a pessoa que é leiga, ela confia plenamente em mim. O Leonardo é inteligente, ele sabe disso. Para saber das partituras, das músicas, tem que entender. Se ele que entende, ele vai falar, pastor Jorge, o senhor não entende. Então as pessoas pensam que estão votando no Lula, não estão votando no Lula. Elas estão votando no Zé Disseu. Elas estão votando no cacife dele, de pessoas que estudaram. E ele fica do lado. Ele fica isolado. Eu tenho dó dele, porque se der certo, não foi ele, foi a cúpula dele. Se der errado, é o Lula. O que você acha disso, Leonardo? Léo, você é inteligente. Você sabe disso, Léo. Você sabe. Olha, eu para ser bem sincero, eu não sei nem por onde começar. Assim, primeiramente, eu acho que o fazer político, muito do fazer político, é a habilidade de você sentar, inclusive com pessoas que pensam diferentemente de você, que discordam de você, sentar na mesma mesa e dialogar, né? Porque isso é uma grande parte do fazer político. Sobre a questão de competência ou não competência no governar, eu queria saber qual área, né, qual área do governo dos últimos 4 anos que funcionou. Eu não vejo a parte econômica tendo funcionado. E assim, gosta-se de culpar a pandemia, mas poderia ter sido gerido diferentemente. Eu não sei exatamente, porque assim, o presidente Bolsonaro se comportou durante os últimos 4 anos como se estivesse em campanha. Efetivamente, eu não saberia dizer qual área do governo dele que funcionou. A economia não funcionou, a saúde não funcionou. Infraestrutura, ok, talvez o ministério que tenha funcionado um pouco foi o ministério, de fato, do Tarcísio, né? Muitas obras, realmente, ele conseguiu completar, obras, a maioria das quais já tinham sido iniciadas por governos anteriores, mas eu não saberia dizer
né? E qual parte... E agora, eu preciso comentar isso, pastor, com todo respeito, né? Eu sou nordestino, né? Eu nasci em Pernambuco, morei fora do Nordeste a vida inteira, mas assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, para não ofender os nossos amigos e irmãos do Nordeste, né? Querer reduzir o voto de milhões e milhões de pessoas como sendo um voto em troca de um prato de comida, assim, e a questão da fome no Brasil, ela é um problema que vai precisar de políticas públicas para ser adressado, inclusive porque, assim, a partir do momento que as 112 milhões de brasileiros que sofrem de insegurança alimentar atualmente, que não sabem o que vão comer amanhã, a partir do momento que essas pessoas tenham comida, elas vão poder também consumir, elas vão poder participar mais ativamente da economia, isso vai ser bom para outros setores, né, do país. Léo, eu gostaria que vocês comentassem, você citou o Nordeste, com relação à água. Eu jamais o nordestino, porque você sabe disso, que a gente tem o maior respeito, tem o maior prestígio aí no Norte e no Nordeste do Brasil, você sabe disso. Sou muito bem tratado. Isso é dado de IBGE, isso é dado estatístico, né? Mas eu conheço, por exemplo... Mas o senhor não sabe quem no Nordeste votou em qual candidato. O senhor está partindo do dado do IBGE geral, mas o senhor não sabe se são essas pessoas que votaram, se não foram essas pessoas que votaram. Lógico. Enfim. Você chega e essas pessoas também precisam ser representadas, né? Numa democracia... até mesmo essas pessoas, mesmo que tenha sido esse o caso, que eu acho que não foi, mas essas pessoas também precisam ser representadas através do seu voto, né? Lógico, eu concordo. Eu acredito que houve falha no governo Bolsonaro, eu não sou cego Bolsonaro, não. Aconteceram erros, realmente. O que custava usar uma máscara? O que custava incentivar a vacinação? O que ele percebeu que ele precisava investir, eu acredito nisso, mais no Nordeste, porque é onde há maior carência. Ora, se eu sou pastor de uma igreja de mais de 55 mil membros, o que eu vou privilegiar? Vou privilegiar já são pessoas que têm toda a condição? Não, eu tenho que privilegiar. Aliás, é uma resposta que o presidente vai ter que dar ao Nordeste. Eu acredito que ele vai dar. Eu acredito que ele vai mudar o comportamento dele com respeito ao Nordeste e vai procurar investir mais em infraestrutura. Ele fez isso na conclusão da obra do Rio São Francisco. Agora, eu acredito que quando nós percebemos uma falha, na próxima oportunidade a gente pode reparar aquela falha. Então, quando eu digo Nordeste, a questão cultural, é porque governos anteriores investiram mais no Sudeste e investiram realmente mais no Sul. E agora, no segundo mandato, eu acredito que o presidente vai ter que olhar o Nordeste. Ele vai olhar com carinho. Ele olhou. Eu conheço o Nordeste. Eu viajo o Brasil todo e você viaja também. Agora, eu acredito que quando se aponta uma falha, é a oportunidade que se tem para reparar. E eu creio que com mais 4 anos, o presidente vai poder reparar o resultado negativo dele com respeito ao Norte e Nordeste. E Amazonas também. Né? Eu queria fazer uma pergunta agora para o Leonardo. Durante a campanha, a gente viu multidões, milhões de pessoas nas ruas em apoio a Bolsonaro. A gente já não viu isso com relação ao eleitorado de Lula, que não ocuparam tanto as ruas. O que aconteceu? Que Lula cresceu e virou no primeiro turno? Bem, na verdade, isso tem uma série de motivos, né? As mobilizações de rua do atual presidente começaram, inclusive, ainda durante a pandemia, né? No 7 de setembro, por exemplo, do ano passado, a gente ainda estava em plena pandemia. Já tinha um bom número de vacinação, né? Mas o desincentivo do outro lado de ocuparem as ruas tem a ver também que uma parte disso ainda ocorreu durante o período de pandemia em que aglomerações eram desaconselhadas. Uma outra coisa que é fato, né, isso é uma crítica que muito se faz, né, inclusive durante os governos do PT, houve uma desmobilização, né, da rua.
Isso é uma coisa que é muito criticada, né, em amplos setores da esquerda, né, assim, especialmente enquanto ele estava no governo, pedia-se para que não houvesse tanta manifestação popular nas ruas, para que se continuasse apoiando. Agora, isso é um fato. Mas eu me refiro aos últimos dias mesmo, Leonardo. Então, a realidade é que realmente o atual presidente Bolsonaro, ele tem uma habilidade de movimentação da base dele, né, que é 20%, 30%, que é a base fixa, que é mesmo quando ele estava com a popularidade mais em baixa, essa base ele nunca perdeu. Isso tem a ver com o perfil também do eleitor dele, né? Então, eu vi algumas pessoas, por exemplo, nos últimos dias, questionando a questão das urnas, porque, de fato, o presidente foi o maior cabo eleitoral desse primeiro turno, né? Ele conseguiu eleger todos os senadores, os candidatos dele, que ele apoia, dos governos de estado, todos estão à frente, e ele ficou com uma votação menor. Isso é a consequência do que a gente entende. As pessoas que votaram em Bolsonaro votam no candidato Bolsonaro. As pessoas que votaram no Lula, como a gente está tratando de o que a gente chama de frente ampla, né, elas vão votar em pessoas completamente diferentes, né? Por quê? Porque o voto em Lula é muito mais um voto anti-Bolsonaro. A grande maioria das pessoas que votaram nesse primeiro turno em Lula, ou em outros, né, a Tebet, o Ciro, né, que foram os dois outros que tiveram uma votação de 3% e 4%, mais ou menos, 7% mais ou menos votaram em outros candidatos, não é mais um voto anti-Bolsonaro. Infelizmente, o que a gente está vendo, e o que a gente vai ver no segundo turno, é que o índice de rejeição é que vai determinar essa eleição. O Lula tem uma rejeição alta, o Bolsonaro tem uma rejeição alta. Quem tiver rejeição maior vai perder. Quem tiver rejeição menor vai ganhar. É muito triste, né? Para a democracia brasileira, é muito triste, né, um segundo turno ser decidido, mais uma vez, né, à semelhança do que foi em 2018. Para onde você acha que a terceira via vai migrar? De índice de rejeição. Então, Lília, eu não sei se o Ciro e a Tebet controlam de fato os eleitores deles. Eu acho que os eleitores deles, por exemplo, vamos dizer, eu acho que, pelo que eu entendi, no domingo a Tebet vai declarar apoio ao ex-presidente Lula. E o Ciro, eu acho que ele não vai se manifestar. Entendeu? Mas mesmo a Tebet se manifestando, isso não quer dizer que os 4% dela vão migrar. Né? Não é uma matemática simples assim. Né? O que a gente precisa lembrar, é que do que foi o primeiro turno, o Lula precisa de 1,7% a mais de votos. Desses 7%, ou dos outros %, né? Vamos falar dos 7% que votaram em outros candidatos, sem contar os nulos e sem contar os candidatos menores. Ele precisa de 1,7%. Então, na verdade, o presidente Bolsonaro, o que ele vai precisar fazer nesses 25 dias? Ele vai precisar diminuir a quantidade de votos que o Lula teve no primeiro turno, porque ele não vai conseguir pegar todos os votos da Tebet e todos os votos do Ciro. Né? Embora ele talvez pegue bastante votos do Ciro, enfim, não houve ainda no Brasil uma virada no segundo turno. Seria algo inédito. Se o presidente Bolsonaro conseguir fazer, seria um fato, de fato, inédito no Brasil. Nunca houve alguém entrar para o segundo turno à frente e ter uma virada realmente no segundo turno. Vamos aguardar. Pastor Jorge Linhares, vou me dirigir ao senhor agora. Tá. Nunca numa eleição para presidente, o mandatário ficou atrás para o segundo turno. Essa é a primeira vez. Bolsonaro precisa correr atrás de cerca de 6 milhões de votos, que é o que deixou ele atrás de Lula. Eu peço para o senhor fazer esse comentário e emendo com uma pergunta. Se Lula ganhar, a igreja pode sofrer uma perseguição? Vamos à primeira. O presidente, eu não vi a estratégia dele, não sei a estratégia dele com respeito ao segundo turno. Eu vou estar, hoje à noite, o pastor Silas Malafaia vai estar pregando aqui na Igreja Batista Getsemane à noite, às 19 horas, e eu teria a oportunidade de conversar com o pastor Silas
que tem estado muito próximo do presidente, ainda que eu também tenha acesso ao presidente. Então, com respeito a esses 6 milhões de votos, eu acredito que muitas pessoas votaram errado. Eu, por exemplo, quando fui até a votação em Belo Horizonte, de uma forma inacreditável, eu não vi uma pessoa sequer nas sessões onde eu fui votar, uma pessoa com qualquer símbolo que indicasse voto em Lula, nenhuma, e milhares de pessoas. O Nicolas está aqui comigo, vem sempre aqui na igreja, o Bruno Engler e outros deputados, e depois surge que o Lula perdeu em Minas Gerais. Eu vi quantas e quantas imagens, que eu não sei se são fakes, de rolos e rolos jogados no lixo, Curitiba e etc., de pessoas de votos que não foram computados pró-Bolsonaro. O senhor suspeita de fraude? Vários aí jogam, está na internet aí, vários. Posso até mandar para você o que eu recebi. Também eu vi uma questão muito séria, que foi a questão exatamente da imprensa já declarar e motivar pessoas a votar em Lula, porque ele já estava ganhando. Isso influencia muito. E a concessão da Globo está acabando, e a necessidade de renovação, ficou claro que a Globo... o que acontece? Agora o presidente vai poder apresentar um programa que diz respeito à conquista destes 6 milhões que ele precisa. Agora, quando você fala, Leonardo, 1,7% é pouco, né? Mas são milhões que representam esse 1,7%. E a segunda pergunta que você fez diz respeito à estratégia dele, e eu acredito que é muito fácil mudar isso. Não é tão fácil, mas tem o apoio. Se ele vai a segunda pergunta que eu fiz, pastor, a igreja foi em relação à igreja, se ela corre o risco de ser perseguida. A igreja... a igreja, na história da igreja, sempre aconteceram perseguições, não só a igreja evangélica. Na Nicarágua, a igreja católica está sendo perseguida pela esquerda. No Uruguai, a igreja foi automaticamente silenciada pela esquerda. Não se une mais. A esquerda não significa que ela vai ser vitoriosa contra a igreja. As coisas que Deus criou, elas são indestrutíveis. O oxigênio, a terra, a água, o fogo, o ser humano, a igreja e o inferno. Tudo que Deus criou é eterno. Então pode Mas se levantar. Mas você acha que a igreja vai sofrer essa perseguição, pastor? Contra a igreja. No Brasil? Sofrer é vigia e crer mais em Deus e não no homem. Mas não vai acontecer porque o presidente não manda na nação. O presidente tem uma Câmara, ele tem um Senado, ele tem os deputados, porque não é o ditador, não é o Saddam Hussein, ele não é o faraó. A gente entende, a gente não governa sozinho. Ele tem um grupo de pessoas. A gente cantando vai continuar pregando, né? É isso, Leonardo? Vou fazer uma pergunta para os dois agora. Eu peço que o Leonardo seja o primeiro a responder. Os senhores temem algum tipo de guerra civil, represália por parte do eleitorado, seja quem for o vencedor? Há essa preocupação? Olha, eu não temo nenhuma. Não, eu acredito que a eleição será aceita, o resultado que for, ele será aceito, né? Tem realmente havido uma escalada de violência política, né? Na semana passada, quase todos os dias a gente teve notícia de alguém que ou foi hospitalizado ou assassinado
por declarar apoio ao Lula ou ao PT, né? Então isso é uma coisa que tem acontecido mesmo, é muito triste, é grave, né? Precisamos cuidar disso enquanto nação, mas eu não acredito que tenhamos, como você mesmo falou, uma guerra civil, alguma coisa assim. Eu acho que isso não vai haver, não é muito do perfil do brasileiro. Esses casos de violência que têm ocorrido são exceção, né, de um grupo muito pequeno, né, minúsculo, percentualmente falando, radicalizado, mas eu não penso que isso possa tomar proporções maiores do que isso, não. E queria até agradecer o pastor Linhares, né, por entender e afirmar que realmente não há nenhum perigo iminente, né, de perseguição à igreja no Brasil, independentemente do candidato que ganhar, até mesmo porque durante os governos do PT de 2002 a 2016 foi o período em que a igreja evangélica mais cresceu, né? Então não há nenhuma indicação de que isso possa ocorrer, né? E a laicidade do Estado, a Constituição, né? E justamente o que o pastor Linhares falou, né? O presidente não é um ditador, quer seja ele Lula, quer seja ele Bolsonaro, tem o Supremo Tribunal Federal, tem o Congresso, o Senado, a Câmara dos Deputados. Inclusive o Senado hoje é mais bolsonarista do que nunca, né? O Congresso, a Câmara dos Deputados tem uma bancada evangélica forte, não há nenhuma chance de haver qualquer tipo de perseguição religiosa no Brasil. Eu também acredito que não há nenhuma possibilidade de guerra civil. O brasileiro ele é muito festivo. No final, pessoas vão comemorar tanto a vitória do Lula quanto a vitória do presidente, que eu acredito que vai ser a vitória bem marcante do presidente. Agora, olha lá assim que alguém foi assassinado por Lula em Minas Gerais, eu não ouvi falar, não. Aconteceram divergências e eu estou aqui ligado, estou em Belo Horizonte, eu não ouvi falar, eu sou Lula. Aí um bolsonarista saca do revólver, como no Velho Oeste, e atira no peito da pessoa por ser lulista. Eu não vejo isso, não. Eu vejo, assim, a pauta, você pode não gostar do presidente, ele até deu motivos para isso, mas a pauta dele é família, a pauta dele é contra o aborto, a pauta dele é contra as questões de gênero. E eu sou diretor no Colégio Batista, e eu tive no programa do Bial, a Globo me procurou, eu falei no programa do Bial, porque eu disse uma frase: menino é menino, menina é menina, e Deus nunca erra. Então, guerra civil não existe. Não acredito que alguém, por ser lulista, o bolsonarista, vai atirar nele e matá-lo. E eu voto na pauta do governo, também na pessoa, mas muito mais na proposta da pauta do governo. E fico com aquela questão que eu já deixei aqui claro, Lília, de que votar no Lula é votar no Zé Disseu, no Mercadante. Você vê que o Mercadante sumiu, ele apareceu agora. Ele sumiu do mapa, ninguém ouvia falar nele. Genuíno, todo mundo sumiu. Largaram o Lula preso lá, ninguém quis ficar na cadeia com ele. Falaram, não, eu vou ficar com o Lula. Então ele é um boi da piranha. Eu quero atravessar o rio, eu pego um boi e ponho ele para que as piranhas o devorem. Então o Léo é uma pessoa inteligente, uma pessoa amada em todo o Brasil. E eu vejo que o Léo não é um oportunista. Ele é inteligente, ele vai acabar votando no Bolsonaro, eu tenho certeza. E aí, Léo? A gente precisa entender o fenômeno que está acontecendo no Brasil. Eu definitivamente não sou lulista. A última vez que eu votei no Lula foi em 2002, né? A primeira vez que ele venceu. Mas definitivamente, pastor, sinto em decepcioná-lo, mas assim... o que aconteceu nos últimos 4 anos no Brasil, as ameaças que foram feitas às instituições, o descaso durante a pandemia, o atraso na compra de vacinas que resultou em mortes. E para mim, na verdade, vou ser sincero, para mim o que mais me incomoda na atuação do atual presidente é justamente essa
essa mistura que tem havido, né, entre igreja e Estado, né? Porque política e religião realmente é uma bagunça, porque tudo tem um âmbito político e tudo tem um âmbito religioso. Mas essa mistura de igreja e Estado é o que tem me preocupado muito e tem me incomodado muito, né? Muitos ambientes religiosos hoje, infelizmente, se tornaram intolerantes em relação a quem pensa diferente ou quem age diferente, coisas que não se viam há 10 anos na igreja evangélica, infelizmente hoje tem se visto, e eu creio e espero que a igreja evangélica brasileira possa superar, né? Possa superar esse apoio complicado, no mínimo complicado, né, que houve institucionalmente e de lideranças em relação a um único presidente, apenas pelo fato dele ser, sei lá, marido de uma irmã nossa, não sei, né? Isso eu espero que nós, como igreja evangélica, possamos superar isso, porque deixou marcas e feridas profundas, né, em muitas pessoas, em muitos evangélicos, né? Temos visto um crescimento absurdo dos desigrejados, do que a gente chama de desigrejamentos, que são evangélicos não institucionalizados. Eu acho que isso tem a ver com esse envolvimento que tem havido, um envolvimento no mínimo complicado, né, que tem havido em questões políticas durante os últimos... Não são só os últimos 4 anos, são os últimos 6 anos, na verdade, né? Leonardo, eu queria pegar um gancho da fala do pastor. Ele cita sobre apoio ao aborto e ideologia de gênero. Qual é a sua visão sobre o crente que apoia um candidato que defende isso? Pois é, a primeira coisa, assim, a gente precisa uma coisa assim muito básica, né? Esse pânico moral que está sendo instituído e promovido por muitas lideranças cristãs, ele não tem base na realidade, né? Por exemplo, nós crentes, nós não fazemos uso de nicotina e de bebida alcoólica e nem por isso a gente quer leis que proíbam a venda. A gente educa os nossos filhos da maneira que a gente acredita, à luz da palavra de Deus, das nossas leituras da palavra de Deus. E isso nunca foi um problema, né? O PT ficou no governo 14 anos, foram 14 anos, 14 anos, e o aborto continua sendo 16, absolutamente restrito para casos de estupro, né? Não foram 16, porque os últimos 2 anos, pastor, foi o Temer que governou. Foram 14 anos de governo. Nesses 14 anos, o aborto não foi liberado. Nesses 14 anos, não houve o único avanço que você pode citar em relação a, entre aspas, ideologia de gênero, é a união civil, né, que foi aprovado para casamentos homoafetivos em 2013, e isso é lei, mas assim, não existe, na minha opinião, não existe nenhum perigo para que o cristão possa continuar vivendo a sua liberdade religiosa, e um dos princípios do Estado laico é justamente a liberdade para que decisões sejam tomadas. Agora, é evidente que um voto contra Bolsonaro não significa um apoio a todas as pautas que, porventura, uma certa ala da esquerda possa defender, né? O presidente Bolsonaro mesmo, ele falou claramente que ele é a favor da tortura. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que votaram nele não são a favor da tortura. Eu tenho certeza que muitas pessoas que votaram no presidente Bolsonaro não concordam com a maneira com que ele geriu a pandemia, né? Um voto em um candidato não é um cheque em branco. Isso não quer dizer que você concorda com tudo. Nós temos pautas, nós temos visões de mundo, nós temos prioridades. Puxa, eu não concordo tanto com fulano de tal em assunto X, mas eu concordo em assunto Y. Por exemplo, a pauta ambiental. A pauta ambiental é uma pauta profundamente cristã, na minha opinião. E, infelizmente, o atual governo foi extremamente omisso, né, nas questões de meio ambiente. Né, ele permitiu que houve grilagem, invasão de terras indígenas, grilagem ilegal, né, uma série de coisas, né, inclusive o ministro do meio ambiente dele, né, falou em passar a boiada enquanto a mídia estava preocupada com a questão da Covid. Então, assim, para o cristão, o meio ambiente é uma pauta importante. Agora, para outros cristãos, talvez também a pauta de família seja importante. A grande questão é a gente entender qual família brasileira, né? Qual família brasileira é a verdadeira família brasileira. A família brasileira hoje no Brasil está passando fome, está em insegurança alimentar. Então, cuidar da família brasileira é também
cuidar dos mais necessitados, cuidar dos que estão sendo excluídos, do projeto econômico atual e assim por diante. Cuidar da família não é apenas proibir o aborto ou impedir que casais homossexuais adotem filhos ou coisas desse tipo. Não. Eu acho que o cuidado com a família, a valorização da família vai para além do que a gente tem, né, aprendido a chamar de pânico moral. Léo, Lília, deixa-me falar aqui, eu vou ter que parar agora mesmo, tem que buscar. Olha aqui. Pode falar. A questão das vacinas. Você sabe que houve um maior processo de desonestidade nas compras das vacinas. Pessoas aproveitaram. O Randolfo e o Osiris fizeram foi uma campanha política. O Renan Calheiros. Aquilo foi assim até, vamos dizer assim, ficou cômico, não precisou nem de programa, não precisou nem do Jô Soares, nem da Praça é Nossa, porque aquilo ali era um verdadeiro programa cômico. A questão da religião e Estado, eu digo para você, a religião sempre esteve no Estado. A religião sempre participou. A religião sempre decidiu, com os negros, o Martin Luther King, você viu o Mandela na África do Sul, pessoas, o Nicolas, que é um filho de pastor, o Davi, filho de pastor. Nós temos hoje um juiz, que é membro da Igreja de Getsemane, como William Douglas. Nós temos o secretário aqui da cidade, da polícia, que é o Rogério Greco, que todo estudante de os seus livros. Nós temos hoje, cara, temos pessoas que são como você mesmo aí, que canta, que tem inteligência. Então, onde está o homem, há um vazio de Deus. E o ser humano, o que diz a Bíblia? Diz sensato no seu coração. Não existe Deus. Então, o que acontece como resultado? Corrupção. Diz o ímpio, o afastado de Deus. Não existe Deus, então eu faço o que eu quero. Eu sou, né? Então, Léo, eu fico feliz com você. Lilian, um beijo para você. Vou ter que buscar um homem agora ali. Ele já está me esperando, o Silas no Malafaia. Ô, pastor, Léo, deixa eu só lhe fazer uma última pergunta, pastor. Ai, meu Deus. O senhor acredita que está havendo uma guerra entre o bem e o mal nessas eleições? Alguém sempre venceu. O Hitler era o mal, e cadê o Hitler? Cadê o Hitler? Né? Mussolini era o mal, cadê ele? E onde está o mal? O bem sempre vence. Está escrito em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, para dar a cada um aquilo que realmente ele plantou e vai colher. Um beijo, Léo. Vamos estar juntos aí, ó. Beijo, pastor. Bolsonaro, hein, amém, gente? Vamos votar nele, hein? Beijão. Vamos votar nele. Beijão, Lilian. Um beijão. Dá lembrança aí ao pessoal da revista Comunhão. Eu que agradeço, aí, tá? Oi. Um beijo. Com Deus. Pastor, manda um recado para a igreja. Amém. Um beijão a todos vocês aí. Obrigado. Entra no meu site, PR Jorge Linhares. Então tá bom. prjorgelinhares@hotmail.com. Ok, Leonardo. Então, vou te dar a palavra para você deixar aí as últimas considerações e a gente já segue para o final. Aliás, você comentou nas suas respostas que a última vez que você votou em Lula foi em 2002. Você não votou nele dessa vez? E agora, no primeiro turno, votei sim. Ah, sim. Entendi. É que eu estava falando, eu estava falando no contexto de eu não ser lulista. Né? Eu me considero de esquerda, mas eu não sou lulista. Né? A esquerda tem vários outros partidos. A Marina Silva é uma candidatura progressista. Eu votei em Marina em 2010, 2014, 2018. Né? Então, o voto hoje em Lula então, é um voto anti-Bolsonaro. Fique à vontade. Ok. O pastor ele chegou a falar de suspeita de fraude. Você acredita nisso? O TSE, às vezes, ele não tem muita confiança, né, do povo. Então,
o TSE não tem confiança porque isso tem sido incentivado, né? Isso é uma mania da extrema-direita, né, de questionar o processo democrático. Na verdade, é um hábito da extrema-direita questionar as instituições, né? Então, houve incontáveis ataques por parte do atual governo em relação à lisura do processo democrático nas eleições, tanto de 2018, ele nunca apresentou provas, né? Ele falou que houve fraude em 2018, mas nunca comprovou, disse que tinha provas, mas não apresentou as provas. Existe uma tentativa sistemática por parte da extrema-direita de questionar a democracia em si, de questionar o Supremo Tribunal Federal, de questionar o processo de eleições, né? Então isso é uma tática que foi utilizada nos Estados Unidos pelo ex-presidente Donald Trump, né? Ele disse que houve fraude tanto na eleição de 2016, que ele venceu, como na eleição de 2020, que ele veio a perder. Infelizmente, a instabilidade política ela também é incentivada por amplas alas da extrema-direita, porque no meio a esse caos que eles têm oportunidade mesmo de se estabelecerem mais e de crescerem, né? Eu acredito no processo democrático brasileiro, eu acredito Leonardo, na lisura... te agradeço muito a participação. Deixa eu só terminar a frase lá. Eu acredito que as eleições no Brasil, como no mundo inteiro, elas são acompanhadas, inclusive por institutos internacionais. Não é somente no TSE que a gente precisa confiar. Existem pessoas no Brasil agora que têm hábito e têm experiência acompanhando eleições em outros países. E eu tenho certeza que se houver fraude, e eu acho que não houve e não haverá, há mecanismos para detectar isso e há mecanismos para garantir, né, a lisura do processo democrático aqui no Brasil. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, Lília. Muito bem, você acompanhou aqui o Comunhão Debate com o pastor Jorge Linhares e com o cantor Leonardo Gonçalves. Lembrando que você pode acessar a esse conteúdo e muitos outros no YouTube e também na plataforma de Comunhão. Eu sou Lília Barros e este é o Comunhão Debate. Debate Comunhão.